Olá, meu nome é Jales Rafael, sou médico de família e comunidade. Atualmente estou como preceptor da residência no polo do Vila América. Bem, o tema da aula de hoje é o Plano de Desenvolvimento Pessoal, né, que é o PDP. Antes de começar a falar propriamente sobre o tema, só explicar o seguinte: o PDP ele compõe um dos 8, aliás, um não, ele compõe 4 dos 8 trabalhos na residência, né? Durante o R1 e o R2, o residente ele tem que desenvolver 8 trabalhos. Então, são 4 PDPs, né, 2 a serem realizados no R1 e 2 a serem realizados no R2. Esses PDPs, eles vão intercalar com outros 4 trabalhos. Então, a cada 3 meses, o residente ele tem que entregar um desses trabalhos. Então, a residência começa em março, né, com 3 meses, ele tem que entregar o primeiro PDP, com mais 3 meses é feito a apresentação da territorialização, mais 3 meses um novo PDP, depois ferramentas de acesso à família, depois mais um PDP, conferência familiar, aí realiza o último PDP, e o último trabalho fecha com o TCC, né? Com a apresentação do artigo, né? Do estudo para finalizar a residência. Então, falando sobre o tema, antes de começar a falar propriamente sobre o PDP, é necessário nós falarmos um pouco sobre outros conceitos, né? No caso, nós vamos começar aqui com a educação médica continuada. A educação médica continuada, ela vai ser, na verdade, um conjunto de atividades que tem como objetivo tanto renovar, incrementar e até mesmo atualizar esses profissionais, né? Em outras palavras, resumidamente, vai ser o processo que os médicos se manterão atualizados, né? E como que é feita essa educação médica continuada? Uma coisa interessante é o seguinte, que na educação médica continuada, os temas são definidos pelos próprios profissionais. O assunto a ser estudado, o assunto a ser discutido, são coisas voltadas para o cotidiano desse profissional. Então, são situações que ele pode utilizar esse conhecimento, essa atualização, de uma forma imediata. Ele pode utilizar imediatamente no seu local de trabalho, né? Então, não é uma situação, por exemplo, que uma gestão chega e impõe um tema a ser estudado, que vai impor uma capacitação, né? Então, não é dessa forma com aquela educação tradicional, né, que todos nós já conhecemos, aquela situação expositiva, que chega uma pessoa detentora do conhecimento e que simplesmente chega e expõe para os profissionais aquele determinado tema. Por que não na educação médica continuada, não é uma das melhores formas você fazer isso? Porque essa educação tradicional, ela já se mostrou ineficaz na promoção de mudanças, tá? Então, como que vai fazer isso? Na verdade, são criados pequenos grupos e esses grupos definem quais temas serão estudados, quais temas serão abordados. Por que eu estou falando isso? Pensa o seguinte, vamos supor que cheguem para você e falem assim, olha, nós faremos uma aula expositiva aqui com relação ao tema diabetes. Mas diabetes é um tema que eu não tenho dificuldade. Eu sei muito bem diagnosticar, eu sei muito bem tratar, fazer o acompanhamento, eu consigo com toda tranquilidade manejar esse paciente, eu consigo inclusive fazer uma investigação para possíveis complicações, então não tenho dificuldade. Às vezes essa aula expositiva para mim, não que não seja importante, não que não seja interessante, mas ela vai trazer menos resultados que se eu tivesse escolhido um tema,
que se a educação tivesse ocorrido com uma outra forma, com uma outra estratégia, né? Então, hoje, essa educação médica continuada, você pode utilizar de várias formas, né? Como eu havia citado, você fazer pequenos grupos, essa relação interpares, e com isso, cada vez mais, vai reduzir essa educação somente a palestras, a congressos, a simpósios, né? Por que isso? Já foi percebido que, não que congressos, simpósios, palestras não sejam importantes, longe disso. Elas claramente têm a sua importância, né? Só que já foi percebido que, muitas vezes, aquela pessoa não consegue replicar na sua atuação. Às vezes não replica até porque não conseguiu entender no congresso. Às vezes é um tema que ele não estava interessado. Ele foi num congresso, mas era um tema que para ele não tinha tanta relevância ou não tinha tanto interesse, né? Então não foi capaz de promover aquelas mudanças no seu ambiente de trabalho, tá? No Gusso, ele até coloca o seguinte, que mais importante do que ensinar é a capacidade de aprender, né? Então não adianta nada vir um profissional altamente gabaritado, ele dá a melhor aula expositiva, se o seu interlocutor, se o seu ouvinte, ele não conseguir compreender o que está sendo dito para ele. Ele não conseguir aprender aquilo que você está querendo ensinar, tá? E quando você escolhe o que você quer aprender, é diferente, né? Nós adultos, nós temos o hábito de querer aprender algo somente se for nos poupar tempo, nos facilitar algum trabalho ou nos fazer ganhar mais dinheiro. Caso contrário, muitas vezes o adulto ele acaba ignorando aquele aprendizado ou aquela tentativa de aprendizado. Então, por isso que essa educação médica continuada, ela vai fazer com que esse profissional se mantenha atualizado, porque foram assuntos que ele mesmo escolheu estudar, tá? Então, quando nós falamos da educação médica continuada, é criado um desenvolvimento profissional a longo prazo, continuamente, permanentemente, tá? Então, esse processo de aprendizagem, ele vai ser planejado e ajustado para essa prática cotidiana, né? Ele vai ser desenvolvido de forma individual, tá? Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar as necessidades de aprendizagem. Por que eu estou escolhendo isso? Qual que é o tema que eu vou escolher? Eu havia citado aqui, dado um exemplo, de uma aula expositiva com relação a diabetes. Mas pode ser que a pessoa não tenha dificuldade com a diabetes, né? Pode ser que a maior dificuldade dela seja com relação à identificação da criança autista, por exemplo, né? Então, se essa pessoa está com essa dificuldade, ela já percebeu isso, é natural que ela vá buscar conhecimentos sobre o assunto. Ela tem um interesse de aprender sobre aquele assunto, tá? Então, quando você identifica essa necessidade, que o próprio profissional escolheu, há uma elaboração de uma agenda pedagógica, né? Vai ser traçado um plano de aprendizagem concreto e de seu total controle, tá? Então, esse profissional, ele vai definir esse tema, e para você definir, você tem várias maneiras de definir o tema. Dentre na medicina de família e comunidade, mais propriamente na residência, nós sempre falamos muito sobre duas situações. Uma que é a planilha de necessidades e a outra a planilha de NAPs e NEPs, tá? Na planilha de necessidades, se eu chegar aqui e colocar aquela folha em branco, pedir para as pessoas listarem temas a serem estudados e depois colocar a pontuação em cada uma, talvez o profissional, aquele estudante, aquele residente, ele não vá conseguir definir temas. Se eu pedir, escreva aí 10 temas para nós estudarmos,
talvez ele vai ter uma dificuldade e não vai conseguir colocar nenhum tema, porque pegou de imediato ali, ele não tinha parado, raciocinado sobre o assunto. E ele não conseguiu fazer essa elaboração de temas, fazer essa chuva de ideias, elencar esses temas. E aí nós podemos lançar a mão da planilha de NAPS e NEPS. Né? O Gusso, ele até coloca como outros termos. NAPS, que seria as necessidades não atendidas do paciente, ele coloca como necessidades não satisfeitas dos pacientes. E NEPS, que vai ser as necessidades educacionais do profissional, ele coloca como necessidades educacionais dos médicos. Então, o que vai ser essa planilha de NAPS e NEPS? Se você colocar um papel na sua mesa e vamos colocar um turno de atendimentos, eu tenho certeza que você surgirá naturalmente 5, 7 situações que vão te levar à dúvida. Que você vai ter dúvida se você manejou corretamente, se você diagnosticou corretamente, se você fez uma orientação pertinente para o seu paciente, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, na planilha de NAPS e NEPS. Chegou hoje um paciente, né, seu João, 56 anos, ele chega no seu consultório e fala, doutor, eu estou tomando o clonazepam tem 2 anos, eu estava com dificuldade para dormir, mas hoje eu consigo dormir bem, hoje eu já mudei minha rotina, só que eu gostaria de parar com a medicação. O que eu faço? Se você for uma pessoa que estiver preparada, estiver atualizada e dominar esse desmame do benzodiazepínico, ok, você já vai conseguir falar para o paciente, você já vai conseguir passar todas as orientações. Mas pode ser que não. Pode ser que você fique com essa dúvida e fale, seu João, eu vou dar uma estudada melhor sobre o assunto e eu te falo na próxima consulta como nós vamos fazer. É aí que vai entrar a planilha de NAPS e NEPS. O que você vai fazer? Na planilha você vai colocar, vai descrever o quadro, seu João, 56 anos, tem tais patologias, usa tais medicamentos, o benzodiazepínico, né, o clonazepam, ele já usa há 2 anos por causa de problemas de insônia, mas atualmente não vem enfrentando esses problemas. Ponto. Você colocou o caso clínico lá para você lembrar por que você selecionou. E você vai colocar nas necessidades não atendidas do paciente, o paciente questiona, o paciente solicita a realização do desmame do benzodiazepínico. Por quê? Aí você vai colocar a justificativa lá. Porque é sabidamente conhecido que o uso crônico dessa medicação, dessa classe medicamentosa, pode gerar tais e tais e tais problemas. Ele pode gerar quedas, pode gerar confusão mental, pode gerar alterações na memória, né? Pode ter interações medicamentosas com outras prescrições. E na parte do NEPS, nas necessidades educacionais, você vai colocar que você teve essa dificuldade você fazer, de manejar essa situação perante o paciente, né? Quando você faz essa planilha de NAPS e NEPS, ou até mesmo a planilha de necessidades, você vai ter temas para toda a vida. Porque hoje, se eu estou com dificuldade hoje, eu vou atrás, eu vou buscar mais informações, só que amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova dúvida que eu posso ter. Então é necessário sempre alimentar essa planilha. E depois eu colocar, olha, isso aqui eu já estudei, isso aqui eu já estou bom, isso aqui eu já me atualizei. Como que você vai fazer isso? Através do desenvolvimento profissional contínuo. E aí você tem várias formas de você provar que você estudou, que você atualizou. Uma delas é com o PDP, né? Então, você tendo essa planilha de NAPS e NEPS, você tem um PDP para a vida inteira. E uma informação interessante é que, assim, nós médicos, né, considerando como adultos responsáveis, adultos livres, nós somos capazes de definir a melhor forma para a nossa aprendizagem, né? Porque, na verdade, é o nosso interesse a aprender aquilo. Então, o Gusso, ele coloca que os médicos, aqueles adultos livres, eles certamente preferirão definir qual vai ser a sua própria formação, a sua própria forma de aprendizagem, tá? Ele coloca o seguinte, no Gusso,
ele tem a seguinte frase: os médicos devem ser capazes de escolher a atividade de aprendizagem que se relacione com as suas necessidades formativas. Será, então, da responsabilidade de cada médico a demonstração de que aquilo que se aprendeu foi, de fato, posto em prática. Né? Que foi o que eu acabei de citar agora há pouco. Então, tudo bem, eu já entendi que nós teremos a educação médica continuada, né? Ter um desenvolvimento profissional contínuo, desenvolvimento profissional permanente. E como é que eu vou provar isso aí? Através de um portfólio educacional, através do plano de desenvolvimento pessoal, que eu farei esse portfólio educacional, tá? Só para poder dar um exemplo, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender o que seria essa educação permanente, essa educação continuada. Vamos dar um exemplo aqui em Votuporanga. Aqui em Votuporanga, se não me engano, há 2 anos, nós já temos o PEP, o Programa de Educação Permanente. O que acontece? Hoje nós temos 5 grupos, 5 grupos, são pequenos grupos, que são formados por médicos na atenção primária. E toda semana, um desses grupos, ele se reúne, tem um tutor, tem um supervisor, que vai coordenar, vai orientar as discussões, mas as discussões, os temas, são levantados pelos próprios profissionais. Então, não adianta esse supervisor chegar lá e falar, hoje nós vamos discutir sobre tal tema. Às vezes não é a realidade daqueles profissionais. Às vezes aqueles profissionais estão com dificuldade, por exemplo, com relação a acolhimento. Aqui em Votuporanga, foi criado o protocolo de acolhimento na atenção básica por causa dessa necessidade. Então, assim, todos os médicos perceberam que havia uma grande necessidade de definir, estabelecer um protocolo para os acolhimentos da demanda espontânea na atenção primária. Né? Então, foi a partir desses encontros do PEP que foi definido esse protocolo. A partir dos encontros do PEP que foram definidos também protocolo, linha guia para hipertensão, para diabetes e outros temas também que foram discutidos e outros que ainda serão. Tá? Então, somente para poder dar um exemplo mais concreto de uma educação permanente, de uma educação continuada. E aí o interessante é que, assim, são temas que nunca vão acabar. Nós vamos propor um tema para discutir hoje. Semana que vem pode ter surgido algo na atenção primária que aconteceu, né? Então, são temas que os médicos sempre levantarão nessas reuniões, e o mais interessante, que são temas do próprio cotidiano. Então, não tem ninguém mais interessado a aprender do que esse próprio médico, porque aí, se ele conseguir entender, se ele conseguir resolver esse problema, é menos trabalho que ele vai ter, né? Então, vai poupar tempo, ele vai ter menos trabalho, então, de fato, vai ser uma necessidade e um interesse dele na aprendizagem. Como eu estava falando com relação ao portfólio educacional, né, o que vai ser? Na verdade, o portfólio vai ser um instrumento para o desenvolvimento pessoal contínuo, para o desenvolvimento profissional contínuo. Então, ele vai ser, na verdade, uma espécie de uma coleção de provas, né? Você vai provar que você aprendeu aquele tema que você escolheu. E como é que você pode provar? Você tem de várias formas, né? O que as pessoas mais comumente realizam é realmente um trabalho escrito, né? Mas você pode fazer esse trabalho de uma forma de diários, registros, né? Registros das atividades, resumos, ou até mesmo fazer revisões críticas. Você pode também, através de videogravações, você pode provar que você estudou sobre o tema, que você colocou em prática aquele tema, através com dados clínicos, né, que você pode colocar situações como você abordava um paciente antes de estudar sobre esse tema e depois de estudar, depois de se atualizar, como que você aborda, né? Então você tem várias formas de você provar que você estudou, você tem várias formas de provar que você buscou essa atualização, esse conhecimento sobre o assunto.
Quando nós vamos realizar esse portfólio educacional, nós temos que responder 3 perguntas. Não necessariamente essas perguntas estarão no trabalho, mas são perguntas que nós temos que levantar e pensar sobre o assunto, né? Então, vamos lá. Qual que é a primeira? O que que se passou? O que que aconteceu? Né? Por que que eu escolhi isso aí? Né? Então, foi uma situação que ocorreu, uma dificuldade que eu tive, foi uma discussão com algum colega que eu percebi que eu estou desatualizado, foi uma dúvida que o paciente veio até mim e eu não soube responder? Não sei. Tá, eu tive uma situação, mas e aí? O que que aconteceu? A partir dessa situação, qual que foi a sua atitude? Né? Você ficou incomodado com isso e você foi buscar mais conhecimento. E depois que você decidiu buscar esse conhecimento, o que que você vai fazer? Como que você vai fazer? É a partir daí que vem esse plano de desenvolvimento pessoal. Né? Se essas 3 questões iniciais, elas não devem conter no trabalho, ou pelo menos não há necessidade de conter no trabalho, essas 8 questões, elas sim, elas devem aparecer no seu trabalho como as perguntas e devem ter as respostas também, tá? A sugestão é que faça capa, contra capa, se for fazer, ter o sumário, e logo na sequência colocar uma outra folha com essas perguntas e respondê-las em sequência, tá? Então, vamos destrinchar aqui essas 8 questões, tá? Opa. Antes de destrinchar essas questões, eu vou só dar alguns exemplos aqui para definição de tema mesmo. Quando você vai escolher esse tema para o PDP, como eu havia dito, você é livre para escolher seu tema, tá? Você está com dúvida com relação à conduta sobre lombalgia? Tudo bem, vamos atualizar sobre o tema. Eu estou com uma dúvida com relação a procedimento exérese de lesões, exérese de lesões em pele. Você pode fazer um PDP. E como que você vai fazer um PDP? Eu quero fazer de forma prática. Vamos fazer de forma prática, né? Se você pegar esse seu trabalho e fazer somente uma revisão de literatura, ele já vai ser bom, né? Se você souber buscar bancos através de buscas na internet, buscas de artigos atualizados, bons artigos, né? Boas publicações, ele já vai ser um bom trabalho. Mas pensa só, se você conseguir pegar essa pesquisa, pegar essa atualização e associar com outros meios, por exemplo, de forma prática, vai te ajudar muito mais. Né? Você pode fazer uma revisão de literatura com lombalgia, como você também pode ir para a prática para exéreses de lesões. Às vezes, o que você quer fazer é o seguinte, vamos dar um exemplo. Chegou uma mulher de 22 anos, ela já tem um filho e ela chegou para consulta de planejamento familiar. Ela vai te falar, doutor, eu não vou usar preservativo, eu não quero usar métodos hormonais, eu não quero injeção, não quero pílula, não quero nada disso, eu quero colocar o DIU. E aí você vai ver que o encaminhamento para o ginecologista para colocar o DIU está demorando demais. Nós, como médicos, médicos de família, nós podemos e devemos colocar o DIU nessa mulher. Só que se você não sabe, é uma necessidade que você tem que suprir, né? Então você estava com uma situação no seu cotidiano, no seu dia a dia, um problema, né? Porque essa mulher não quer engravidar, mas nenhum dos métodos disponíveis ela quer utilizar e sobrou o DIU. Mas só que você não sabe colocar o DIU. O que você pode fazer? Você faz uma revisão de literatura, você vai estudar, você vai estudar como que é feito como que vai ser implantado esse DIU, como que vai ser colocado esse DIU, e aí você vai entrar em contato com o ginecologista, vai marcar uns horários para poder fazer um estágio realmente com ele, né? Seja um encontro, 2 encontros, 10 encontros, quantos forem necessários. E ao término, esse profissional ele vai emitir como se fosse um laudo, um certificado, uma declaração que você cumpriu X horas e a partir daquele momento está apta a colocar o DIU na sua unidade de saúde.
Entendeu? Então, assim, foi uma necessidade que você teve ao atender uma paciente e que aí você, através do PDP, através do plano de desenvolvimento pessoal, você aprendeu aquela situação e você vai conseguir resolver não só o problema dessa paciente, mas como de outros pacientes futuros que vier. Então, assim, se você fizer somente a parte teórica, mas fizer de uma forma bem feita, já vai ser muito bom. Se conseguir alinhar esse estudo teórico junto com a prática, melhor ainda, né? Então, vamos lá. Na primeira questão, é qual tópico que necessito me desenvolver? E aí, essa escolha vai ser através de uma necessidade tanto pessoal quanto profissional. Às vezes vai ser uma situação, uma relação médico-paciente, que você percebeu que tem um tema a ser desenvolvido. Olha, eu estou percebendo que os meus pacientes, eles não estão seguindo as minhas orientações. Peraí, por que eles não estão seguindo as orientações? Como é que está sendo essa relação médico-paciente? Será que eu tenho que estudar um pouco mais sobre MCCP, método clínico centrado na pessoa? Será que eu não estou conseguindo compreender o que o paciente meu está falando? Será que eu vou ter que entender um pouco mais sobre esses ruídos na comunicação, estudar um pouco mais sobre o método Calgary e Cambridge? Por que não fazer um PDP sobre o assunto, né? Não, o tema que eu escolhi foi porque eu vi que houve uma atualização de antidiabéticos injetáveis e eu não estou sabendo nada sobre o assunto, eu quero me atualizar. Ok, pode ser. Às vezes, o tema que você escolheu foi através da planilha de NAPS e NAPS, né? Então, através dessa planilha que você elencou, escolheu alguma dessas necessidades, algum desses temas. A planilha de NAPS e NAPS, eu confesso que é uma das coisas mais interessantes que existem. Todos nós, quando temos alguma dúvida, a gente, depois eu vou estudar sobre o assunto. E aí depois passa. Você anota em um caderninho e nem sabe depois de que anotou. Semanas, meses, anos depois você vai encontrar suas anotações. Se começar a criar um hábito de ter essa planilha, põe lá em cima da mesa, põe lá na gaveta que você tem acesso toda hora. Teve uma dúvida? Eu atendi a paciente que estou com uma dúvida. Anota lá, tá? Isso é bem interessante, que sempre vai nos obrigar a atualizar sobre alguns determinados assuntos. Uma outra questão, como que foi estabelecida essa necessidade? Olha, eu estava em um congresso e eu vi as pessoas falando sobre um tema, e eu não tenho a menor ideia de como que é esse assunto. Tudo bem, foi por isso que eu escolhi o tema. Não, foi porque eu atendi uma paciente e eu vi que não deu muito certo a forma que eu conduzi aquele quadro. Então, foi uma experiência profissional, uma experiência pessoal que não foi muito legal. Eu quero aprimorar. Bacana. Às vezes foi com interação com a equipe de trabalho. Né? Em uma das reuniões do PEP, eu percebi que todos os médicos lá realizavam cantoplastia. E eu estou cheio de paciente com encravada que eu estou encaminhando para o ambulatório de pequena cirurgia. Opa, eu percebi que eu estou sendo diferente. Só que eu estou sendo diferente para mal, não para bom. Né? Então, eu percebi uma deficiência minha, através de uma interação com a equipe de trabalho, através de uma interação com outros profissionais, eu percebi que eu tenho que melhorar uma situação. Ok, foi assim que você estabeleceu essa necessidade. Às vezes, a necessidade ocorreu por uma cobrança mesmo, uma cobrança externa, uma cobrança de outras pessoas, né, auditorias. Foi percebido que você está prescrevendo muita medicação. Mas por que eu estou prescrevendo muita medicação? Será que o que eu estou fazendo está gerando uma grande interação medicamentosa? Não sei, né? Às vezes essa auditoria foi porque eu estou encaminhando 35% dos meus pacientes estão sendo encaminhados. Eu não estou sendo resolutivo na atenção primária. Então, eu tenho que aprimorar sobre aquele assunto, tá? Qual que vai ser a minha meta, né? Qual que vai ser o meu alvo desse aprendizagem, né? Você tem que responder o seguinte: uma vez completado o plano, o que estarei hábil a realizar que eu não conseguia fazer antes, né? Então, na verdade, vai ser um objetivo geral. Eu vou definir um objetivo de forma que seja uma declaração curta, específica e clara. Ou seja,
é um objetivo que eu tenho que atingir, tá? Só que aqui é um objetivo geral. Após você definir o objetivo geral, eu vou dividir em blocos, né? Eu tenho que definir quais são os objetivos específicos que eu tenho que alcançar. Então, eu vou dividir em pequenos blocos de aprendizagem, tá certo? E aí você tem que responder também o seguinte: como que você pretende atingir esses objetivos? Né? Como eu disse, você tem total liberdade para escolher qual o método que você quer utilizar, qual é o melhor método que vai se adequar às suas necessidades, seja o método que você vai utilizar, qual o tempo que você vai utilizar, qual o lugar, como que você vai executar, né? Como eu disse, nós somos adultos e a educação de adultos, ela é isso. Olha, você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade. Como que você vai fazer é uma decisão sua. Agora, eu preciso que você me entregue o resultado. Só isso, tá? E como eu havia citado, quanto mais interativo, né, esse método, maior o aprendizado. Mais o aprendizado ele vai ser intensificado. Tá legal? E como que você vai avaliar esse plano de desenvolvimento, né? Como que você vai demonstrar que você executou o que você propôs, né? Então você tem que responder o seguinte: o que você sentiu com esse processo de aprendizagem? Foi algo que realmente valeu a pena? Foi algo que você percebeu uma mudança? O que você aprendeu, né? Depois que você resolveu isso, estudar sobre esse tema, sua conduta mudou? Às vezes você escolheu o tema, por exemplo, IVAs. Eu quero falar sobre IVAs, né, na pediatria, eu quero me atualizar. Mas aí você descobre que você já estava atualizado, que não houve nenhuma mudança, não houve nenhuma atualização significativa que fizesse você mudar a sua conduta na atenção primária. Então, sua conduta mudou? Não, não mudou, pois eu percebi que já estava atualizado, não foi necessário acrescentar nenhuma modificação em minha conduta, né? Você conseguiu atingir sua meta? Você conseguiu responder aqueles objetivos que você propôs? Seu objetivo geral, seus objetivos específicos, né? E como que essa avaliação, como que esse PDP que você fez agora, como que ele vai influenciar nos outros PDPs, tá? Então, assim, essa é uma pergunta um pouco mais ampla que você tem que responder englobando todos esses questionamentos aqui também, tá? E aí, como é que você vai demonstrar que você cumpriu o PDP? Através de um portfólio educacional, né? Nesse portfólio, você, como eu havia citado, você pode colocar seus resumos, seus diários, ou então é uma revisão de literatura, ou então é uma videogravação, de uma forma que você demonstre que você foi atrás, que você estudou, que você foi aprender sobre esse tema, tá certo? E aí, qual que vai ser o prazo? Nós temos um problema seguinte: se eu coloco um prazo muito escasso, pode ser que a pessoa ele faça de qualquer forma, não valorize, ele não se dedique, porque o tempo já está curto, eu tenho várias outras atividades a realizar, então eu não vou conseguir desenvolver um bom trabalho, né? Por outro lado, se eu coloco um tempo muito grande, pode haver a procrastinação. Então, aquela pessoa, eu tenho que entregar um PDP daqui 3 meses. Mês que vem eu olho. Chegou o mês que vem, tenho mais 2 meses. Depois eu tenho mais 1 mês. Nossa, eu tenho que entregar até o final da semana, eu nem comecei a fazer. Eu nem tenho tema. Então, o problema do tempo escasso é você fazer de qualquer forma, e no tempo muito grande você procrastinar e depois você ter um tempo escasso, né, e fazer de qualquer forma. Então, por isso que é necessário você já definir o tema o quanto antes e já começar a desenvolver. E não tem problema, por exemplo, eu começar a desenvolver um PDP para daqui 1 ano. Às vezes você escolhe nesse primeiro PDP um tema, uma revisão de literatura. Só que eu quero para o meu segundo PDP, para daqui 6 meses,
eu quero fazer um curso de eletrocardiograma. Olha, eu estou com dúvida, não estou sabendo laudar adequadamente o eletro, eu vou fazer o curso. Como que você vai provar? Você não pega o certificado? Você não fez o curso? Pega o certificado do curso. Né? Então, é uma das formas de você provar que você se atualizou. Ah, eu quero fazer uma especialização em hanseníase. Tudo bem, especialização não, atualização, fazer um PDP em hanseníase. Tudo bem. Vamos lá, vamos fazer os estágios no SAI, por exemplo, né, que vai levar um tempo. Né? Então, você talvez não vai conseguir, naquele tempo, entregar o PDP para agora. Mas se você já começar agora, já começar a se programar, inclusive, as atividades práticas, você consegue fazer um trabalho muito bem feito, né, mais para frente. E esse prazo ele vai ter que contemplar o objetivo educacional de cada vez. Né? E um outro detalhe que nós falamos com relação ao tempo, com relação ao prazo. Nós temos que lidar com o prazo da mesma forma que nós lidamos com o paciente tabagista. Quando nós estamos no grupo de tabagista, contra o tabaco, nós vamos falar com o paciente. Quando é que você vai parar de fumar? O que muitos respondem? Ah, no final do ano eu paro. Daqui um mês eu paro. Daqui uma semana eu paro. Quando que essa é uma semana? Quando que esse é um mês? Vamos colocar a data. Não, meu último dia que eu vou fumar vai ser no dia 20 de março de 2024. Tá bom. Quando você define a data, você se esforça mais para poder cumprir. E não é simplesmente falar. Escreva, anote um local onde que você possa ver diariamente sobre o prazo que você colocou. Porque às vezes você só fala uma data qualquer, um prazo qualquer, e aí você não vai cumprir. Tá? Então, estabeleça uma data, estabeleça objetivos que você realmente consiga cumprir, para aí sim fazer um bom trabalho. Tá? Como eu havia falado, no PDP, geralmente o primeiro PDP, nós fazemos com um tema um pouco mais curto, justamente porque vocês estão aprendendo sobre o assunto, vocês estão entendendo agora o que é o PDP, tá? E aí sim, a partir do segundo, você já começa a fazer algo mais elaborado, tá bom? Bem, as referências utilizadas, né, a principal utilizada nessa apresentação foi o Gusso, né, que é um dos nossos livros, é um dos nossos travesseiros, na verdade, né, na atenção primária. E um outro também muito bom, que é o do Savassi, né, o Tratado de Atenção Domiciliar, né, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. O Gusso é o Tratado de Medicina de Família e Comunidade em 2 volumes, tá? Tem o Duncan também, que é medicina ambulatorial, muito bom, mas para essa aula ele não foi utilizado, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida sobre o tema, pode entrar em contato, pode mandar mensagem, que aí nós tentaremos esclarecer da melhor forma possível, tá certo? Então, é isso. Um abraço e até a próxima.